Olá, boa tarde. O Gazeta Entrevista começa agora. E nesse primeiro bloco, eu converso com o deputado estadual Raimundinho da Saúde, que ele já vai dar o tom, se eu posso dizer assim, de como vai ser o ano legislativo na nossa ALEAC, na nossa Assembleia. É um prazer recebê-lo aqui, deputado. Um prazer, tudo meu, e boa tarde aí os nossos telespectadores. Eu tenho uma certeza aí que vai começar muito quente. Bom, ontem o governo lançou no Diário Oficial o edital que trata a respeito das organizações sociais. Esse tema, organizações sociais, na tua concepção, foi bem debatido, foi bem explicado? Esse é o grande problema. Nós temos um problema que eu tenho até dito que o governador está muito mal assessorado ou não dá para entender. Uma mudança de estrutura de um trabalho de saúde em cima da hora, na véspera de uma eleição, sem discutir com a Assembleia, sem discutir com as associações de classe, com os conselhos de classe e principalmente com o Conselho Estadual de Saúde. Agora, Raimundinho, vamos pisar bastante firme no chão. Quem lida com saúde pública? Presidente de sindicatos, presidente de associações, integrantes de conselho, já não sabem o que é uma organização social e qual impacto ela pode ter na saúde pública? Porque me parece, me perdoe se eu estiver sendo sincero em demasia, que você, na condição de parlamentar, está utilizando a tribuna do parlamento para fortalecer as suas bases eleitorais, o que é legítimo, mas para quem está na execução da política pública atrapalha, ou não? Eu creio que não. Nós temos aqui no Acre, nós temos o costume daquele parlamentar que ele é só sim ou só não. Se ele é de base é só sim, se ele é de oposição é só não. E você é do quê? Eu sou da população, foi eles que me elegeram. O governador não votou em mim, o governador votou no candidato do PT dele lá. Quem votou em mim foi os trabalhadores de saúde, a população, os deficientes físicos, trabalhadores de educação, servidores públicos de um modo geral. Eu tive voto em todas as áreas, pessoal do ramal. E eu não tive voto de cargo comissionado nenhum. Meus votos é da população, da pessoa simples. Mas então eu tenho que defender essas pessoas, sabe por quê? Porque hoje nós estamos vendo uma saúde capengando, uma saúde totalmente deficiente, e aí se coloca em cima de uma eleição, uma mudança de gestão radical, sem nenhuma discussão. E aí todo mundo fica assustado. O que a organização social vem para melhorar ou para piorar? Qual é a tua avaliação a respeito disso? Eu tive o cuidado porque sempre quando a gente fala com propriedade. Eu tive cuidado antes do recesso de ir em Goiânia e conhecer algumas. Na área de saúde? Na área de saúde. Eu andei quase 800 quilômetros dentro de Goiânia. Eu fui em Pirinópolis, fui em outro município vizinho lá de Goiânia, rodamos lá por vários hospitais que são geridos por OS. E esses hospitais, para a população, deram um resultado muito bacana, muito bom. Por que não pode dar aqui? É isso que nós estamos preocupados. Por que se tem esse resultado bom? Por que as instituições governamentais, Secretaria de Saúde, Casa Civil, as pessoas que querem implantar não discutiram com a gente? Por que não levou isso para a Assembleia há uns 6 meses atrás? Por que não discutiu com o Conselho de Saúde, inclusive fazendo uma caravana para ir conhecer outros locais? E aí fica numa situação, será que isso aí não vai servir como palco para eleger alguns candidatos a deputado estadual ou federal? Será que isso aí não vai servir de cabide de emprego para fazer curral eleitoral? Será? As perguntas estão fazendo. A experiência que você viu não foi uma experiência exitosa? Qual é a dificuldade em entender que a mesma performance não pode ser executada aqui no Acre? É a obscuridade de como está sendo implantada. A forma como o governo... A forma como está sendo feita. Porque se tem o interesse de fazer algo legal, não tem por que esconder de ninguém. Se tem o interesse de fazer algo que vá atender a satisfação da população, que é o nosso principal objetivo, não tem por que esconder nada de ninguém. Raimundinho, tem custo? Quando você foi lá em Goiânia e viu os exemplos de organizações sociais lá, te falaram a respeito dos custos para o poder público? Se melhorou, se piorou? Nós conversamos com alguns gestores, né? Eles falaram que os custos eles são mais ou menos iguais.
com uma grande diferença. Hoje tem um problema que é seríssimo também, que é legal, mas do meu ponto de vista é imoral, que são as contratações por licitação. Você hoje vai comprar um lote de medicamento, se for para o governo, ele custa 10 vezes o preço de que se for para uma empresa particular. E é licitado, concorrência. Se formam os cartéis, que todos nós sabemos que existe, e aí ganha aquele que pratica o menor preço, só que o menor preço já está muito amajorado. E quando é através de uma OS, através de uma empresa, o cara compra direto do fornecedor. Aqui não precisaria fazer essa OS se o governo seguisse o governo anterior, o Biomax. O governo anterior, o Biomax, criou no estado do Acre os conselhos gestores. O que era isso? Cada unidade hospitalar tinha um conselho administrativo que era formado pela população, por gestor e por sindicatos e associações. E a decisão daquele conselho seria O conselho soberana. ele comprava a carne fresca no mercado. A carne que o governo hoje compra o quilo de R$50, o conselho comprava de 10, colocando aqui o exemplo. O remédio que falta hoje dentro do NACOM, que era um quimioterápico, que o governo está licitando e para conseguir comprar é muito difícil, o conselho comprava direto. Então não tem essa necessidade absurda de, numa véspera de eleição, colocar uma OS aqui no nosso estado. Raimundinho, eu sei que o tempo é curto. O teu raciocínio em relação a organizações sociais, eu posso resumir dizendo que a forma como o governo emplacou esse debate foi completamente equivocada e que, na verdade, faltou mais debate, faltou mais partilhar mais do problema com a sociedade civil organizada. Eu posso resumir dessa forma. Pode sim. Porque eu tenho um outro assunto quente também, que é em relação ao ProSaúde. O ano vai começar quente na Assembleia Legislativa, inclusive relacionado à votação do veto, no que se diz respeito, o veto do governador Tião Viana, que vetou a proposta formulada na Assembleia Legislativa. Que expectativas você tem em relação a isso? A oposição, se é que eu posso, se eu posso colocar você como oposição, situação, você disse que foi eleito pelo povo. E aí, vai conseguir derrubar o veto do governador? Você garante isso? Eu não posso garantir com 100% de certeza, mas eu tenho 90% que eu posso afirmar que 90% de chance desse veto ser derrubado. Nós temos conversado com parlamentares, inclusive do PT, da base do governo, mas do PT, do partido do governador, que tem nos garantido que jamais votaria contra o trabalhador. Porque esse voto, essa questão do ProSaúde, como vinham lá atrás discutindo, dizendo que o funcionário não era concursado, já caiu por terra. O próprio governo admitiu que é concursado. Dizia que era uma empresa terceirizada, já caiu por terra. O próprio pleno do Tribunal de Justiça disse que, uma decisão, onde deu de volta o emprego servidora, que o ProSaúde ele não é uma empresa privada, é uma empresa do governo do estado, onde se iguala a uma fundação ou uma autarquia. Então, tudo aquilo que nós colocamos no nosso projeto já foi colocado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre. O Tribunal de Contas também já disse que o ProSaúde não é empresa privada, é empresa do governo do estado. Então, nós temos robustez jurídica para conseguir isso. E aí os deputados que pensavam em votar contra, eles têm que pensar duas vezes. Raimundinho, o sindicalista Raimundinho da Saúde não vai para o embate com o parlamentar Raimundinho da Saúde, porque eu me lembro que você era um dos críticos do ProSaúde. O governador Biomax, quando veio com a proposta a respeito disso, era uma paraestatal, o Sintesac veio, foi uma confusão daquelas assim, como diz o bom acreano, de com força que vocês deram no governo. E, de repente, por isso que eu falo a respeito, eu preciso que você se exponha para o seu eleitor. Esse espaço aqui é, inclusive, para você se explicar, porque, ora, se você elabora, você é um deputado estadual, elabora um projeto que não tem jeito, vai encarecer a máquina pública. O projeto, da forma como está, vai trazer mais despesa para o governo. E dessa forma, não é possível a formulação de um projeto de lei que mexa no orçamento, não é isso? Não é inconstitucional esse tipo de... Se eu fosse fazer um projeto de lei, mas não fiz projeto de lei. Eu mudei o projeto que está lá dentro. Eu não fiz um projeto. Perfeito, mas essa mudança... O projeto está sendo só alterado. Mas essa mudança... Só para tu entender. Em 2008, o governo Biomax criou a figura ProSaúde. O que é isso?
Ele criou um monstro jurídico que não existe na nossa Constituição. A nossa Constituição estadual não permite que se crie paraestatal no nosso Estado. O governo do Estado, erroneamente, na época, criou a paraestatal. Era para ter criado uma fundação, uma autarquia, naquela época. Nós fomos contra essa criação. Por quê? Porque nós estávamos sabendo que agora ia acontecer isso. Criou-se um monstro, como foi dito pelo próprio Ministério do Trabalho, que nem o governo sabia o que era. Se era privado, se era estatal. Agora, com as liminares da Justiça, com as discussões feitas com nossos advogados, o advogado do próprio Estado, está se entendendo que o governo criou algo que não podia ter sido criado. E o que nós fizemos? Apenas arrumamos, consertamos aquilo que o governo criou. O governo criou um paraestatal. Na Constituição diz que nós podemos criar autarquias, fundações, jamais paraestatal lá nem toca. Então, como foi criado uma paraestatal, nós mudamos apenas o nome de paraestatal para autarquia pública. E aí passa a ser, eu não criei nenhuma lei, seria inconstitucional se o deputado Raimundinho ou qualquer outro deputado criasse lá uma fundação, criasse uma autarquia. Nem pode, né? Aí não pode. O que nós estamos fazendo é modificando o nome de uma lei que já existe, regularizando aquilo que foi colocado de maneira irregular pela Assembleia Legislativa. Você conhece o ProSaúde por dentro. Você diria que o governo do Estado agiu de forma correta, gerenciou ou administrou corretamente o ProSaúde ao longo do tempo? Porque uma coisa foi a criação feita no governo Bill Marx. No final do governo Bill Marx, já na gestão do Tião Viana, melhorou a administração do ProSaúde? Que avaliação que você faz? Pelo contrário, piorou muito. Por que piorou? Quando você falou ali que nós éramos contra, os nossos embates com o ProSaúde, eles sempre foram no sentido justamente dessas administrações, das correções. Por quê? Os funcionários que tinham contratos de 40 horas, onde a lei dizia que era 30, não pagava adicional noturno, não pagava insalubridade, não pagava hora extras, os funcionários não tinham hora de descanso, não tinham ponto, era totalmente irregular. E isso foi passando ao longo dos anos. E foram ingressando com ações na Justiça, aonde culminou nessa situação do Ministério do Trabalho. Ele não pediu em maneira nenhuma a extinção do ProSaúde, pediu a regularização. E o governo do Estado preferiu acabar do que regularizar. E para me finalizar aqui, que o seu tempo é curto, o governo, na semana passada, disse numa fonte de jornal aí, que o governo, se absolvesse o ProSaúde, teria que desembolsar 70 milhões. Não é verdade? É justamente o contrário. O governo absolvendo esse pessoal, ele não tem necessidade de demitir ninguém. E esses 70 milhões que ele ia ter que desembolsar, justamente é para pagar indenizações. Uma vez que ele não vai demitir ninguém, não tem que pagar nada para ninguém. As pessoas continuam trabalhando apenas em outro regime. Bom, o telespectador é capaz de sentir como que vai ser o início do ano legislativo. Essa mobilização aqui pretende colocar ali na Assembleia Legislativa uma pequena multidão para poder fazer pressão e derrubar o veto do governador. Não sei como é que isso vai acabar, espero que as coisas terminem da forma mais democrática possível, correto, Raimundo? Nós queremos acabar com 1.800 pais que são funcionários do ProSaúde, não perdendo os empregos. Nós estamos vendo aí a violência no nosso Estado, estamos vendo aí a desagregação familiar, estamos vendo aí esse marasmo que está no nosso Estado. Queremos ser apenas um contribuinte para corrigir parte disso. Não preciso nem perguntar se você vai ser candidato à reeleição, né? Ou preciso? Nós estamos discutindo ainda. Amanhã nós vamos fazer uma reunião grande para discutir se eu vou ser ou não. Obrigado. Obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. O Gazeta Entrevista volta em instantes.